Fecha a porta e vai embora. Daqui a uma hora tá todo mundo aqui. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos. É com um enorme prazer que a Tinta da China, juntamente com o público, aceitaram o desafio da Embaixada do Brasil para publicar esta coleção. Aqui só temos os primeiros 4 títulos, falta o Monteiro Lobato, que está a sair para a semana. E depois faremos também mais 5 volumes em outubro. Portanto, esta primeira fase desta coleção tem 10 volumes. A razão, há aqui várias razões para nós termos estado tão empenhados neste trabalho, nomeadamente darmos a conhecer ao público português grandes autores brasileiros que aqui são praticamente desconhecidos. São muitíssimo premiados, muitíssimo lidos e nunca chegaram a Portugal, ou melhor, houve alguns destes autores que já foram publicados cá, mas muitas vezes com adaptações. Uma das nossas premissas é precisamente essa, é precisamente uma comemoração da língua portuguesa, a língua portuguesa enquanto um todo, com várias variáveis, que nós conseguimos desde cedo, podemos e provamos que facilmente, quanto mais lermos o português do Brasil e no Brasil nos lerem a nós, mais facilmente toda a comunicação cultural e literária se dará. Portanto, a Tinta da China já há muitos anos que trabalha muitos autores brasileiros, publicou autores portugueses no Brasil sem qualquer alteração. Inclusive fazemos a granta de língua portuguesa com autores portugueses, africanos e brasileiros, todos na sua grafia e nunca houve qualquer problema, e é a única publicação que é publicada nos 2 países ao mesmo tempo. Portanto, é de facto um grande desafio e eu, enquanto editora, queria muito agradecer ao público, ao Gustavo de Sá, que nos veio com esta iniciativa. Tenho aqui ao pé de mim a Sara Figueiredo Costa, crítica literária, que aceitou fazer uns textos sobre estes livros e também se entusiasmou com a coleção, parece-me. E por fim, convidámos o Onjaki, um escritor veterano já, que publica sem qualquer alteração de grafia, tanto livros infantis, juvenis ou para adultos, e faz um enorme sucesso no Brasil, em Portugal e em África. Portanto, é a prova de há mais de 20 anos que publica, entretanto não parece, mas já está aqui no ramo há muito tempo. Eu passava a palavra, se calhar, ao Gustavo, para nos justificares também o porquê desta iniciativa da Embaixada do Brasil. Bárbara, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção e pelo interesse também nessa coleção inédita em Portugal de literatura infanto-juvenil brasileira. Por que publicar livros infanto-juvenis brasileiros aqui? Pergunta também, por que não? Não é? Essa pergunta, esse por que não, foi a pergunta que me ocupou durante muito tempo. Logo que eu cheguei a Portugal, começo a fazer uma espécie de reconhecimento do terreno aqui, onde eu deveria trabalhar e tudo, e me dou conta de que havia sérias lacunas na presença da literatura brasileira em Portugal e, especificamente, uma grande lacuna, um grande vazio no que se refere à literatura para crianças. E essa pesquisa começou a se tornar cada vez mais fascinante, sobretudo por todos os aspectos nela envolvidos. E uma das questões que me chamou a atenção é que pouco antes de vir para cá, não sei se é conhecimento geral, mas assim como já temos o Prêmio Camões em vigência já há muitos anos, os governos do Brasil e Portugal estabeleceram em 2017 o Prêmio Monteiro Lobato,
para a literatura infanto-juvenil. Também exatamente nos mesmos moldes do Prêmio Camões. O prêmio ainda não foi entregue, porque ainda estamos nessa fase de ratificação e de... Mas enfim, mas o prêmio existe legalmente e aí vem a primeira questão. Nós homenageamos aí o grande nome da literatura brasileira para crianças e um autor que não está editado em Portugal e que, a bem da verdade, nunca foi editado em Portugal, apesar de a série televisiva do Sítio do Pica-Pau Amarelo ter sido mostrada aqui com enorme sucesso nos anos 80, né? E mesmo assim os livros não chegam, não estão, não aparecem, não existem. Então comecei a buscar um pouco vamos dizer, as razões para isso, né? As razões para essa ausência, e elas foram se mostrando pelo seu lado menos interessante. Não propriamente de que houvesse um desconhecimento, isso sim, mas isso é natural que possa haver, mas sobretudo um temor consciente de editores de que esses textos escritos no português do Brasil, ao serem apresentados para crianças portuguesas, poderiam levar não a problemas de compreensão, mas poderiam talvez desvirtuar o ensino da língua portuguesa para os mais jovens. Ora bem, é até difícil comentar isso, né? Então, assim, chegamos aqui a situações ridículas de imaginar que esses textos precisam ser traduzidos da mesma língua, né, de uma língua para ela própria, não é? Então, mas são adaptações necessárias? Não são necessárias, não são necessárias. Nós temos aqui toda a experiência, enfim, de quanto que se produz na internet no Brasil, porque acho que a internet em português é brasileira, essencialmente, porque o Brasil vive dentro da internet, vive para a internet, da internet, na internet, escolha a preposição, e sabendo que não há nenhum problema para qualquer criança portuguesa seguir, pelo contrário, né? Tantos conteúdos brasileiros que fazem tanto sucesso aqui, mas por algum motivo a palavra escrita no português do Brasil causa um imenso medo. Talvez, quer dizer, o português do Brasil é bom para o entretenimento, mas talvez para a formação seja uma deformação. Como é que é isso, não é? E aí, daí veio então o desafio. Foi quando nós começamos a conversa com o público. O Nono, sempre um ardoroso defensor do pluricentrismo da nossa língua, da diversidade da nossa língua, e por outros caminhos que chegou a Bárbara também, que exatamente com a mesma visão de mundo, reunimos os três e vamos preencher aqui algumas lacunas básicas, né, e tristes, a bem da verdade, porque nós temos aqui autores que são idolatrados no Brasil por gerações, livros que marcaram muitas gerações de leitores brasileiros, que formaram esses leitores, e que por motivos talvez de uma resistência ideológica incompreensível, a meu ver, não estão disponíveis para as crianças portuguesas, quando na verdade essas obras são um tesouro conjunto da nossa língua, em todos os países que a falam, né, com todas as diversidades e as peculiaridades que elas têm, não é? E é rico e é bom que as crianças portuguesas tenham acesso a esse conteúdo em língua portuguesa como se fala no Brasil. Isso vai abrir mais portas, isso vai dar conhecimento de uma outra cultura e criar um respeito. Não é incompreensível que, quer dizer, os autores que ganharam os principais prêmios internacionais de literatura infanto-juvenil, as escritoras de língua portuguesa que ganharam os principais prêmios internacionais de literatura infanto-juvenil, como Lígia Bojunga e Ana Maria Machado, não sejam conhecidas em Portugal. Não há motivo para isso. Eu não vejo razão de poupar as crianças disso, quando proporcionalmente, pela minha observação, chama muito a atenção que a quantidade de, vamos dizer, o que há de disponível de literatura original em língua portuguesa para crianças nas livrarias portuguesas seja relativamente pouco. Não é? A minha impressão é de que aqui há um predomínio de traduções, né, de obras de outros idiomas para a leitura. Quer dizer, então abrir mão da literatura produzida no Brasil, que é gigante, é um campo muito fértil, é um campo muito rico, me parece um prejuízo cultural para os dois países, para a relação dos dois países e para toda uma geração que é privada de uma literatura de altíssima qualidade. Essa foi a nossa motivação para levar isso adiante. E, como todos nós nos entendemos, isso sem adaptações, sem qualquer tipo de adaptações, porque afinal de contas todos entendem. Sim. Não, ainda não dá, porque estamos com pouco tempo. Temos Você 45 decide. minutos, não, a sério. Você decide. Se der, depois fazemos, tá? Ok.
Passo então ao Nuno Pacheco. Boa tarde. Costumo falar alto, portanto peço desculpa pela proximidade do microfone. Mas enfim, o que quero dizer é um bocadinho aquilo que o Gustavo já disse. Ou seja, o português não tem tradução. O português tem variantes, e tem variantes muito diferentes. A portuguesa de Portugal e a portuguesa do Brasil são muito diferentes, quer nas regras sintáticas, quer na fala, quer na escrita. No entanto, cada uma delas tem uma musicalidade própria, que obviamente se perde quando há tentativas de traduções ou de troca de palavras ou termos que, por uma razão paternalista, nós achamos que, coitados dos leitores, não vão entender. Bom, há muitas palavras no português de Portugal que muitos leitores provavelmente não entenderão e vão recorrer a um dicionário e vão ficar com um conhecimento maior do que aquilo que tinham antes de lerem aquela palavra e de terem essa iniciativa de saber o que é que ela significa. No caso do português do Brasil, isso há de verificar-se com muitas palavras, certamente, mas tem o grande benefício de fazer com que, sendo a ligação entre Portugal e o Brasil cada vez maior, porque há cada vez mais brasileiros em Portugal, há muita gente que vai ao Brasil com muita frequência e, portanto, o conhecimento do modo de falar e escrever de ambos os lados é muito útil. Acho que deve ser mantido. A ideia de que, isso já aconteceu muitas vezes, livros portugueses irem para o Brasil, serem traduzidos com o medo de que os brasileiros não entendam alguma terminologia daqui e vice-versa, é um absurdo, do ponto de vista, e acho que nós só temos a ganhar em ter as versões originais das obras produzidas em Portugal, no Brasil, em África, em qualquer um dos países onde o português seja usado e onde tenha adquirido a sua própria forma e o seu próprio modo de expressão. De maneira que isso foi o que motivou o público a embarcar, digamos assim, nesta iniciativa, fazê-lo com muito gosto. Só esperamos que o público reaja da mesma maneira e que tenha interesse por ver-se nestas obras, porque aliás são obras muito conhecidas, como já disse o Gustavo, no Brasil, e são obras muito boas do ponto de vista literário, do ponto de vista poético e do ponto de vista daquilo que é o seu conteúdo e até grafismo, porque, por exemplo, o primeiro livro desta série, o Fritz, que é da autoria do Ziraldo, que escreve e desenha como se fosse uma unidade, aquela história o grafismo da história e a história em si são uma mesma coisa. E, portanto, é um livro absolutamente fascinante que qualquer criança entenderá. Tem lá termos que nós não usamos em Portugal? Claro que tem. Não vejo nenhum problema nisso. Acho que nós estamos habituados a que esses termos circulem por aí, nas novelas, nos filmes, na internet. Não há nenhum mal em lê-los. Pelo contrário, só nos traz um conhecimento maior e, portanto, melhora o nosso grau de cultura e o nosso grau de inter-relação entre as pessoas que falam português em diversas localidades do mundo. Queria só dizer isto para já e passava. Onde já aqui, como estamos a falar da língua, sim. Antes de falar da Sara falar dos livros, claro. Sim. Daste o teu testemunho. Sim, obrigado. Olha, fico muito satisfeito que esta coleção esteja a acontecer. Claro que há muitos anos eu vivi, alguns anos no Rio de Janeiro, e acompanhei algumas vezes, algumas histórias, alguns autores que disseram, alegavam, ou uns sim, outros não, que o editor, seja cá, seja lá, pedia ou requeria, mais do que pedir, que algumas alterações fossem feitas. Eu compreendo que às vezes uma pessoa tem um desejo muito grande que o livro saia no país do outro, e houve pessoas, algumas, que aceitavam essas alterações. E isso é uma questão pessoal do autor, ou autora, que se viu na necessidade de aceitar. Eu discordo disso. Acho que deveríamos todos ter feito, desde o início, uma pressão para que as línguas portuguesas de cada um fossem respeitadas. Eu, às vezes, parece-me com estas coisas, claro que são necessárias, já vou concluir com isso, que eu acho que isto é uma excelente oportunidade para se falar de coisas que sempre estivemos a precisar de falar. Isto vai ser, alguns vão ser contra, outros vão ser mais a favor, não tem problema nenhum. Isto é ótimo que apareça uma coleção destas em Portugal, como poderia ser em Angola, ou poderia ser em Timor,
para que se fale, ou pelo menos nós, pelo visto estamos de acordo, que isto é o natural. Quem achar que não é o natural e que se deva fazer adaptações, pronto, vamos tentar falar com essas pessoas para entender, porque há uma coisa que nós temos que começar a fazer, que é, custa porque nos tira de um lugar onde, digamos, a língua era só nossa. Quando eu digo só nossa, estou a falar de cada um do seu país. Eu falo por Angola, na minha língua portuguesa, a coisa mais bonita que o Mia Couto, não a coisa, ele disse muitas coisas bonitas, uma das coisas mais bonitas que o Mia Couto uma vez disse foi: a minha pátria é a minha língua portuguesa. No sentido, obviamente, em que ele queria dizer que há línguas portuguesas, eu não sou dono da língua portuguesa de Angola, de maneira alguma, penso que eu represento um pouquinho da língua portuguesa que se pratica em Angola. Uma coisa é a língua portuguesa que se pratica no Brasil ou em Angola e Portugal, literariamente, culturalmente. Outra coisa é o fantasma que as pessoas têm medo, já quando foi o acordo ortográfico, as pessoas tinham medo que viesse aqui um brasileiro que vinha dizer aos portugueses como é que se ia escrever e como é que se ia falar. Nunca foi essa a proposta. Eu nem sei, eu nem sou defensor do acordo ortográfico, mas até onde eu entendi, nunca foi a proposta impingir nada a ninguém. Aliás, chamava-se acordo ortográfico e tinha muito mais a ver com a grafia, da maneira como se grafava as palavras. Mas aqui está uma outra coisa em jogo, que é a personalidade literária dos autores. Não deve, não vou dizer não pode, porque isso varia de editora para editora, e cada editora terá as suas regras. Agora, um governo, seja o governo brasileiro, ou o governo angolano, ou o governo português, vir com uma atitude de recusa da entrada do estilo da língua cultural do outro no seu próprio país, isso é que me parece forte demais, desatualizado, inapropriado, anticultural, anti-amistoso, anti-CPLP, anti-PALOP e anti essas coisas, esses nomes todos, que até de vez em quando as pessoas gostam de exibir, não é? Há pessoas que gostam de andar com esse cartão e depois dizem-nos, a nós, por exemplo, que somos escritores africanos, mas que escrevemos em língua portuguesa, por vezes acontece dizerem-nos como é que compara a literatura lusófona com a literatura portuguesa. Mas também já aconteceu estar no Brasil e um senhor brasileiro dizer: estão aqui autores portugueses, brasileiros e lusófonos. Então os lusófonos éramos sempre nós, né? Mas tudo bem, mas a minha postura ultimamente, dentro daquilo que eu consigo, não é para zangar, não é para bater em ninguém, não é para resmungar, vamos aproveitar tudo o que for de discórdia para debater, não é? E esta coleção significa uma proposta. Para alguns uma proposta óbvia, para outros uma proposta, não sei, vamos ver como é que reagem, não é? Mas eu, da minha parte, como cidadão e como autor, não tenho nada a ver com a coleção, não tenho nada a ver com a editora. Estou aqui convidado como um autor, creio eu, como um autor que se expressa e que escreve em língua portuguesa, e como disse bem a Bárbara, eu, as poucas vezes, nunca em Portugal me aconteceu, e aconteceu uma vez no Brasil, ali uma ligeira tentativa de adaptação. E eu entendi e contemplei, porque tratava-se de uma obra para um público-alvo infantil muito, muito pequenino. E então, mesmo assim, consegui dizer: eu acho que estas crianças vão entender. Não, mas era só a palavra tal. Eu digo: mas vamos dar aqui uma oportunidade da criança não ser estúpida, dos pais da criança não serem estúpidos, da professora dizer: olha, não percebeste essa palavra, sabes porquê? Porque o senhor é angolano. Ah, o que é isso, angolano? E aí vai, isso é a escola. Ou é português, ou é cabo-verdiano, porque realmente não é só a questão das autonomias culturais e dignidades políticas de cada país. Não, é a personalidade da literatura de cada país. Portanto, desculpem dizer o óbvio, acho uma excelente ideia a existência desta coleção. Obrigada, André. E, Sara, posso passar... Tu é a nossa grande especialista em literatura infantil-juvenil. Mas é verdade. Trabalhas muito sobre os livros infantis-juvenis. O que é que te parece isto tudo? Bom, vou saltar a parte da etiqueta infantil-juvenil me fazer alguma confusão, porque na verdade acho que também temos todos um preconceito com essa ideia dos livros com imagens, e as imagens leem-se como se leem as palavras, portanto podemos ler livros com imagem e continuamos a ser adultos e está tudo bem, não nos caem os parentes na lama.
esta coleção, de facto, como disseste há bocadinho, eu entusiasmei-me com ela muito rapidamente, por muitos motivos, desde logo porque é uma coleção graficamente muito bonita, materialmente muito bonita, e tem um arranque de escolha de títulos variado até em termos de épocas, o que é interessante para dar assim uma primeira amostra do que se produz, do que se tem produzido no Brasil. Mas entusiasmou-me também porque quando eu era miúda eu lia livros brasileiros, eu lia livros da Turma da Mónica que chegavam a Portugal nas edições originais, e lia a revista do Alegria, que também chegava cá na edição original. Pronto, e eu aprendi o que era a cachumba e a marlinha e o concreto e essas coisas todas, e correu tudo bem, não aconteceu nada de grave, pelo contrário, fiquei com um vocabulário muito mais vasto a propósito disso, e acho que isso é obviamente enriquecedor para qualquer criança e para qualquer adulto, independentemente da geografia. Portanto, quanto mais palavras pudermos aprender, melhor. Em relação aos livros, pronto, o Felix do Ziraldo de facto é um livro que já devia ter sido editado em Portugal há muito tempo. É um livro extraordinário sob muitos pontos de vista, e é de facto um livro revolucionário no panorama brasileiro e não só. É um livro extremamente experimental e é um livro que abre a porta àquilo que hoje já é comum, não é? Esta ideia do álbum, ou seja, do livro que tem texto e imagem, mas em que as duas coisas estão absolutamente dependentes uma da outra. Não é um livro ilustrado, é um livro em que esses dois níveis de leitura confluem para uma mesma narrativa, e é um trabalho de uma imaginação e de uma brincadeira com a linguagem e com os sentidos das coisas, e apesar de ser isto tudo, é um livro que vai buscar a sua estrutura narrativa ao patinho feio. Portanto, vai buscar uma coisa lá muito atrás, não é? E de repente faz uma obra absolutamente experimental e extraordinária de todos os pontos de vista. O livro que sai a seguir, que é o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque, que eu já conhecia, aliás já tinha sido editado em Portugal, e uma das coisas que achei muito curiosa quando li esta versão é que essa edição anterior já tinha sido ilustrada pelo André Letria. E é extraordinário pedir a um ilustrador, e por ser um ilustrador tão bom como o André Letria, ele faz, não tem nada a ver, os livros não têm nada a ver um com o outro. Eu pedi isso, exatamente. Pronto, mas ele conseguiu mesmo, ele fez um trabalho muito, o outro tem uma vertente mais ilustrada nesse sentido de responder mais ao texto, e este foca-se ali em certos elementos narrativos do texto de uma forma que o André Letria faz muito bem, não é à toa que é um dos nossos grandes ilustradores. E o livro de Chico Buarque é um livro sobre o medo, acho eu, e sobre formas de perder o medo. E é um livro para crianças, mas se calhar não é só. Na verdade é um livro publicado durante a ditadura militar no Brasil, e se calhar não é inocente que seja sobre o medo e sobre como é que se pode perder o medo. Acho eu, não sei, pronto. A Bolsa Amarela da Lígia Bojunga, que eu nunca tinha lido, foi a primeira vez que li, e pronto, não quero fazer resumos nem fazer, como é que se diz agora, spoilers, não é? Mas pronto, é um livro sobre o crescimento e sobre a vontade, sobre as vontades, mas sobre a vontade, o desejo, os vários desejos, aquilo que nos vai formando ao longo do tempo, e que muitas vezes entra em conflito, ou quase sempre, não é à toa que a adolescência é uma fase complicada da vida, que nos vai colocando em conflito com o mundo, com o que os outros esperam de nós, com aquilo que nós achamos que devemos fazer para cumprir essas expectativas e às vezes não queremos. E a personagem da Bolsa Amarela, que tem toda uma vertente aparentemente fantástica, há um certo grau de fantasia nessa narrativa da bolsa, que é uma bolsa sem fundo, onde tudo cabe, desde um galo até um alfinete de dama, aliás 2 galos na verdade, enfim, é uma bolsa inesgotável. A Bisabia Bisabel, que foi o último que saiu,
é uma história da Ana Maria Machado, que é uma das grandes escritoras brasileiras, premiada internacionalmente, realmente não se compreende como é que não estava editada cá. E é um livro muito bonito sobre a memória, sobre uma certa ideia de continuidade em termos geracionais, mas não só. E é um daqueles livros que tem este discurso mais que nós normalmente apelidamos de infantil, não é? Está muito bem adaptado a leitores de uma idade mais tenra, digamos assim, mas na verdade é uma narrativa muito intensa sobre esta ideia com a qual, em princípio, temos de viver todos os dias, que é vamos morrer. Pronto, não é nenhuma novidade, mas é uma coisa com a qual nos vamos confrontando de formas diferentes ao longo da vida. E este é um livro também muito sobre isso, sobre como é que, morrendo, na verdade, podemos não desaparecer, e não desaparecemos, em princípio, enquanto alguém se lembrar de nós e das histórias que contávamos e daquilo que fomos, não é? E este é um livro sobre isso, portanto, tem todos esses níveis. Sim, acho que as crianças, dependendo do seu nível de leitura e dos hábitos de leitura que tiverem, vão percebê-lo muito bem. Mas se calhar os adultos que o lerem vão perceber outras coisas e é muito bom que o façam. Já agora, se puderem fazer em conjunto, pode ser ainda melhor, porque provavelmente vão ficar com histórias para guardar para essas tais memórias do futuro. Eu não sei se queres que fale também sobre o próximo, que ainda não existe. Quer dizer, ainda não existe nesta coleção. Que é um dos que a nossa memória aqui em Portugal é mais... Pronto, o livro que ainda não está aqui são as Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, que é o grande nome, é o nome da literatura infanto-juvenil brasileira que marca de facto uma viragem muito grande e que se torna extremamente conhecido. Em Portugal, sim, conhecemos as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que davam na televisão nos anos 80, acho eu, 70, 80. 80 seguramente, porque lembro-me de ver. Assim, e Reinações de Narizinho é um livro, esse sim, com muitas camadas. É um livro que de certeza que vai dar algum debate, e eu espero que dê, porque é bom que isso aconteça. E é um livro que me faz pensar que o Monteiro Lobato, uma das coisas que acontece nesse livro, do ponto de vista narrativo, há uma convocação muito regular de histórias tradicionais, de histórias antigas, da carochinha, do capuchinho vermelho, do pequeno polegar, etc. E em muitos momentos o que ele faz neste livro é dizer, atenção, se essas histórias estão ultrapassadas, a gente pode reescrevê-las outra vez e inventar outras com os mesmos personagens e está tudo bem. E eu gosto de imaginar que o Monteiro Lobato provavelmente olharia para os livros que escreveu e teria essa disponibilidade, ou mais do que disponibilidade, acho que teria essa vontade de misturar novas personagens e novos elementos para se calhar para reescrever parte das aventuras que foi criando. As Reinações de Narizinho, na verdade, quem for ler por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo vai perceber que nem todas as personagens da série aparecem, porque na verdade aparecem noutros livros que ele escreveu e que são passados neste mesmo ambiente, no sítio da Dona Benta, que é a avó da Narizinha do Pedrinho, e é aí que outras personagens que nós conhecemos, a Cuca, o Saci, etc., espalham-se por vários livros que não sei depois se os outros vão chegar cá ou não, mas espero que cheguem, porque acho que era realmente importante termos acesso a uma prosa tão cuidada, tão pouco condescendente para com as crianças. O Monteiro Lobato escreve de uma forma, não infantiliza no pior sentido do termo, ou seja, claramente tem noção de que está a escrever para crianças, mas não há condescendências nem infantilizações que às vezes aparecem nos livros, em alguns livros, e que assumem que os miúdos são incapazes de perceber as coisas quando não são, e quando às vezes até as percebem de uma forma muito mais dura do que nós adultos, e se calhar era bom que a mediação fosse outra. E eu tenho de me calar, não é? Não posso continuar. Ok, não, queria, sim, se calhar fechávamos por aqui, o livro ainda vai chegar, ainda nem sequer está aqui à vista, e fiquei a saber que a coleção vai ter pelo menos mais 5. Sim, vai ter o Vinícius de Moraes, a Arca de Noé, o Menino Maluquinho,
do Ziraldo. A história de dois amores do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, ilustrada pelo Ziraldo. Da Ruth Rocha vamos ter o Marcelo Martelo Marmelo, que é também uma delícia, e também os 12 Reis da Marina Colasanti. São duas outras enormes escritoras brasileiras que nós não conhecemos aqui. Portanto, esses 5 títulos também já estão fechados, os próximos 5 já estão, ainda não há mais nenhum do Monteiro Lobato. Outubro, saem em outubro. Estes já estão. Estes saíram com o Jornal Público, quer dizer, estão a sair, ainda falta sair o Reinações de Narizinho, e depois em outubro saem novamente, há uma leva novamente de 5 semanas em que saem os restantes 5. Esse foi um grande desafio, porque fazer o Flix e o Monteiro Lobato, quer dizer, no mesmo formato, é uma coisa um bocadinho... Essa parte foi muito estimulante, eu gostei muito de trabalhar nisto, não dava mesmo a ver como é que isto ia conseguir ter uma unidade, mas graças ao trabalho também da Vera Tavares conseguimos manter. Eu queria só dizer que a Ana Maria Machado vem cá no fim do mês, ela ficou toda contente quando eu lhe propus publicar em Portugal e vem a Portugal. E portanto vamos fazer uma sessão com ela e com o João Fazenda, porque uma das coisas que eu também tentei foi pôr alguns ilustradores portugueses a trabalhar sobre os livros dos brasileiros, porque é mesmo esta ideia de conjunto. E portanto a Ana Maria Machado vem cá, o Instituto Ziraldo quer fazer cá uma exposição, estão super entusiasmados, também querem vir, e portanto eu acho que isto pode ser um bom pretexto e uma boa oportunidade para lá estar, para discutirmos mais. Entretanto, só queria dizer que em relação a estes livros não houve qualquer alteração de texto e a edição do Monteiro Lobato é a última edição em vida dele, de 1947, e portanto que respeitámos aquilo que ele fez em vida. Eu não sei, Gustavo, eu acho que tu queres fazer aí uma brincadeira, não queres? Queria dizer uma coisa muito rápida antes de passar ao Gustavo, porque acho que ele tem aqui um exemplo engraçado que conviria a mostrar. Há aqui uma edição do Menino Maluquinho, exatamente do Ziraldo, onde uma edição tem adaptação para o português de Portugal e a outra edição está na versão original. Bom, como já aqui falou aqui no acordo ortográfico, eu só queria lembrar que, em relação ao acordo, uma das premissas do acordo era que, finalmente, as obras de todo o espaço lusófono poderiam circular livremente com uma única edição por todos os países, e agora já não havia fronteiras para isso. Ora bem, a questão da circulação das obras é, como toda a gente sabe desde há séculos, apenas alfandegária e monetária, é o custo da circulação dos livros. Não tem nada a ver com a grafia, não tem nada a ver com haver uma língua portuguesa una do ponto de vista da sua grafia e das suas regras. O que o acordo ortográfico trouxe como, francamente, grande mentira é que a partir de agora era tudo igual. Ora, o que é que levou? Leva da parte de cada um dos países a acentuar ainda mais o receio de então agora vou ter aqui um português particular. Não, eu quero era um português genérico. Ora, não há português genérico nenhum. Há um português de Portugal, um português do Brasil, um português de vários países africanos, um português de Timor-Leste. Há portugueses. E se nos habituarmos a isto e esquecermos o malfadado acordo, que aliás não trouxe nada de benéfico a ninguém, vamos perceber que a nossa cultura fica muito mais rica e que finalmente as tais edições podem circular de um país para outro tal qual como foram originalmente escritas, sem adaptações que não lhes servem de nada. E portanto acho que é só isso. O exemplo do Maluquinho. Eu queria propor aqui, porque realmente essa foi o Menino Maluquinho, que é um dos livros mais queridos das crianças brasileiras, mesmo, enfim, não sei já que edição, essa aqui é uma 80ª edição, enfim, já é uma coisa, é um fenômeno, um dos grandes fenômenos. Esse livro, por acaso, foi editado em Portugal, mas com adaptação, né? E imaginei que talvez fosse uma palavra ou outra, mas descobri que, à altura, acharam conveniente fazer um texto em português para um livro em português. Então, já que de um Menino Maluquinho se trata, eu
né, apresentar aqui essa maluquice que é a adaptação portuguesa do Menino Maluquinho. Então eu vou ler página a página, né, eu leio aqui a página brasileira original e Bárbara vai ler a página adaptada para que as crianças portuguesas possam entender o texto, né, que sem adaptação não seria possível, nenhum miúdo jamais perceberia o texto português, o texto escrito no Brasil. Vamos lá. Diz assim, vamos ao tema. Era uma vez um menino maluquinho. Eu começo já com o meu... Assim chama-se Maluquices do Menino Maluquinho. Que é para, se não perceberes bem, eu explico, o meu é mesmo maluco. E a primeira maluquice do Menino Maluquinho é esta, não é? Então vamos aqui, a primeira página. Era uma vez um menino maluquinho. Era uma vez um menino maluquinho, travesso, até mais não. Agora sim se entende, não é? Ele tinha o olho maior do que a barriga. O menino maluquinho tinha mais olhos que barriga. Tinha fogo no rabo. Até parecia que tinha fogo no rabo. Tinha vento nos pés. Vento nos pés. Umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. Umas pernas enormes que davam a volta ao mundo. E macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinho no sótão. E macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que macaquinhos no sótão queria dizer. Ele era um menino impossível. O menino maluquinho era um menino impossível. Nós somos mais... de quem estamos a falar. Ele era muito sabido. Ele sabia de tudo. A única coisa que ele não sabia era como ficar quieto. Era um sabidão. Sabia de tudo. A única coisa que ele não sabia era estar quieto. Seu canto, seu riso, seu som nunca estavam onde ele estava. As cantigas que cantava, as gargalhadas que lançava, o barulho que fazia, nunca estavam onde ele estava. Se quebrava um vaso aqui, logo já estava lá. Se partia uma jarra aqui, já estava ali. Às vezes cantava lá e logo já estava aqui. Às vezes cantava lá e estava aqui. E agora é a última. Para uns era um Uirapuru. Para uns era um roxinol. Para outros era um saci. Para outros um espantalho. E assim, eu espero que pelo menos agora na leitura da Bárbara tenha ficado claro para todo o público, né, aqui de portugueses presentes, porque de outra forma aparentemente não é possível entender o texto original do Ziraldo, não é? Graças à tradução do português para o português, né, nós temos agora esse livro, né, acessível a todos os falantes do português. Não é? Mas eu tenho que vos desiludir, ele vai ser reeditado em Portugal, em português do Brasil. Mas pelo visto não se entende ou não se percebe. Vamos ver, eu estou com fé. Estou com fé. A fé não há de faltar. Aliás, estou com fé, inclusive, que estes livros entrem no Plano Nacional de Leitura. Porque, para além de estarmos com muitas crianças brasileiras neste momento a estudar em Portugal e estar a haver, de alguma forma, problemas com isso, porque muitas vezes lhes é dito que falam errado, escrevem errado, parece-me que, de facto, isto pode ser um contributo para, se os portugueses começarem também a ler, também comecem a escrever errado e a pensar errado. Ou seja, acho mesmo que era importante que este livro, vamos ver, eu vou tentar, que entre no Plano Nacional de Leitura e vamos ver que tipo de barreiras teremos ou não nesse sentido. Eu tenho muita curiosidade de ver como isso acontece, e aí já pegando um pouco esse gancho, é importante porque hoje nós temos uma comunidade brasileira gigantesca. 200 mil, 250 mil são os números oficiais do CEF, mas nós trabalhamos com uma estatística conservadora de mais ou menos 500 mil brasileiros, pelo menos, ou seja, 5% da população do país hoje, e esse número tende a crescer. É uma população que veio para contribuir para este país, para prestar sua contribuição, e que traz na sua literatura também, e na sua riqueza linguística, no seu patrimônio linguístico, uma contribuição cultural muito grande.
E é importante que as crianças, justamente nesse ambiente, tenham contato com isso e justamente para que essas diferenças não se criem. A pior coisa que pode acontecer é uma criança portuguesa ser ensinada na escola que o que vem do Brasil é um erro, não é? É uma ideia muito problemática. Então, esse contato com esta grande literatura que vem do Brasil, que é patrimônio de todos nós que falamos português, é fundamental para que os laços entre os dois países se reforcem ainda mais, né? Apesar do momento, enfim, um pouco complexo que nós temos agora de certas ideias, vamos dizer, que questionam determinados vínculos, laços ou a validade deles. Mas enfim, eu espero que esse seja um primeiro passo e que esses livros entrem sim no Plano Nacional de Leitura e que sejam muito bem acolhidos, muito bem recebidos, porque apesar da falta de tradução, né? Porque afinal de contas, como se viu aqui, eu espero que vocês não tenham tido muita dificuldade de entender o original, mas por sorte temos a tradução simultânea aqui. Não, é que nós aprendemos que, por acaso, o Saci, por causa do sítio do pica-pau amarelo, os portugueses, pelo menos da minha geração, sabem o que é um Saci, porque existia, e ficámos a saber o que era o Saci. Aliás, muitas não eram espantalho de todo. Aliás, como outras figuras do folclore brasileiro, nos entraram por dentro de casa o próprio Pererê, exatamente, é o Saci Pererê, era o Saci Pererê. Portanto, sim, não sei se alguém quer colocar alguma questão, se alguém aqui na mesa quer dizer mais alguma coisa. Só queria dizer uma coisa breve, desculpa, ela está sempre a dizer coisas breves. Mas tem a ver com aquilo que o Gustavo disse e que foi dito anteriormente também, que há o reflexo, o reverso disto é um medo de que a partir de agora as crianças portuguesas comecem todas a falar à brasileira. Não direi brasileiro, porque não há brasileira em termos de língua, mas há brasileira, à maneira do Brasil. Ora, isto é completamente caricato, porque eu, por exemplo, tal como já foi dito aqui, também li livros, também aprendi uma série de termos brasileiros em livros que li quando era miúdo. Toda a gente viu no cinema, na televisão, aquelas séries com a versão brasileira, a Herbert Richards, que havia aos montes. O meu filho viu isso. Não passou a falar à brasileira por causa disso. Entendia lindamente o que estava a ouvir. Eu vi filmes no cinema ainda, na versão brasileira, naturalmente, porque não havia ainda as versões portuguesas, de Portugal. Nada disso incomodou ninguém. Isso acontece há décadas. Estas novas gerações têm esses desafios de outra maneira. Têm na internet, têm na escrita, têm nos colegas brasileiros que finalmente estão na escola, que antigamente pareciam que eram seres extraterrestres que estavam lá longe, mas agora estão nas suas escolas ao seu lado e com os quais podem falar melhor, se entenderem os termos que eles usam e que nós usamos diferente. Não é por eu ouvir um termo em brasileiro adaptado a um determinado objeto que passa a chamar a esse objeto aquilo que esse termo diz. Não faz sentido nenhum. Eu acho que além de aprendermos as várias variantes da língua portuguesa, devíamos aprender outras línguas, o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, o que quiserem. Ninguém pode ficar baralhado nas suas cabeças se aprender línguas. Quanto mais línguas se aprender, mais se sabe, maior é o conhecimento. E, portanto, sejam as variantes do português, sejam os vários espanhóis que por aí andam, que há variantes também do espanhol, já agora, e variantes do inglês, etc., não há nenhum problema. Tudo isso aumenta o nosso nível cultural, o nosso nível de conhecimento, e tudo isso é bom, digamos assim, para a nossa cultura e para o nosso desenvolvimento. Portanto, ter entre nós as versões originais destes livros ou de outros quaisquer, eu imagino, por exemplo, traduzir Drummond de Andrade para português de Portugal, imagino Fernando Pessoa traduzido para o português do Brasil, são absurdos que não fazem sentido nenhum, porque cada escritor escreveu à sua maneira. Imaginem Mia Couto traduzido para o que quer que seja. Mia Couto é intraduzível e, portanto, não, é introduzível no espaço do português, como é óbvio. Para fora terá que ser traduzido, se quiserem publicá-lo em inglês ou em francês. Mas no espaço da língua portuguesa, aquilo que mais interessa é manter, cultivar e defender a variedade. Isso é verdadeiramente aquilo que nos distingue e que nos deve distinguir daqui para o futuro. Muito obrigada, Nuno. Acho que então por encerrar. Queres fazer uma pergunta, Júlio? Posso? Não posso? Não posso. Já? Não posso, Júlio, desculpa.
Sim, pois, mas podemos conversar, eu aqui tenho que fechar, tenho que este senhor, temos que fechar, peço imensa desculpa, depois fomos, muito obrigada.